Professora, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, Pessoal, obrigada. sejam todos bem-vindos, né, a mais uma aula aí ao vivo, né? Hoje a professora Rayane, com a sua delicadeza, né, na forma de falar aí, com seus Oh, poucos 15 anos de profissão, né, vai estar compartilhando com nós aí outras experiências, né, aí da área do profissional, né, de necrópsia, falar aí os pontos bons, né, porque o que a gente mais vê aí é só a gente falando ruim, né, da profissão, vamos estar conversando aí coisas boas da profissão, é aquela mesma coisa, pessoal, que vocês perguntas, vocês mandam, digitado no chat, tá bom? Professora, seja bem-vinda mais uma vez, né? E vamos começar. Boa aula. então, galera, eu vou me apresentar para vocês, tá? Sejam bem-vindos. Meu nome é Rayane, eu trabalho como tanatopraxista, que eu vou explicar para quem entrou agora o que é, e técnica de necrópsia, tá? Já tenho alguns aninhos, pouco tempo na área, porque todo dia é um aprendizado, e todos os dias a gente tem que aprimorar o nosso conhecimento. E a gente só consegue, né, o aprimoramento através de estudar, através da experiência, o dia a dia, que vai, né, te ensinar bastante. Não adianta só eu chegar aqui na sala de aula e falar o que vocês devem fazer, sendo que vocês não têm a prática, né? A prática vai levar à perfeição. E a instituição está aqui para mostrar esse caminho para vocês, né? Levar vocês até o objetivo, porque como toda área não é fácil, e principalmente a área da necrópsia ou da tanatopraxia, é uma área que é mal falada, né? Eu acho que muitos aqui é, já ouviram algo bom, mas também algo positivo, mas a maioria é negativo da área, né? Louco, por que que você está fazendo esse curso? Ah, ganha mal, você não vai conseguir emprego. E aqui a gente não está para garantir emprego, a gente está para garantir conhecimento. Isso vocês pode ter certeza que vocês terão, né? A gente procura qualificar os professores da melhor forma possível para que eles possam estar enviando conhecimento para vocês com a prática, que é o curso de vocês, eu creio, né, Matheus, que é com a prática no final do curso, e a gente sempre busca estar caminhando dessa forma e ensinando para vocês. O momento que eu tiver com vocês, não pense que a dúvida de vocês é uma dúvida boba, não é. Vocês estão pisando em terreno desconhecido, né? Então, é óbvio vocês saberem onde vocês estão pisando, onde vocês estão entrando, conhecimento, vamos buscar também. O que eu não souber responder imediato, eu vou atrás, porque eu não sei tudo, eu estou aprendendo também, e aí a gente vai buscando esse conhecimento juntos, tá bom? Professora, só Tudo um bem. pouquinho. É, assim, o curso ele vai dar uma oportunidade que é conhecer o mercado de trabalho e entrar dentro dele, né? Um exemplo, às vezes a gente faz um Sim, curso que não consegue ter oportunidade ali de mostrar. Então, vocês vão estar dentro da clínica e as clínicas sempre vai precisar contratar alguém. Então, nada sempre. melhor da clínica contratar você que está estagiando, né? Então, o estágio é aquela oportunidade de ouro, né, para o aluno se destacar e conseguir ficar lá dentro, né? Eu conheço algumas pessoas, né, que foi até aluno seu também, né, aluno nosso aí durante o percurso, que Sim, conseguiu trabalhar, né, virou cargo grande dentro por causa do estágio, né? Um exemplo, a Priscila, né, ela conseguiu através do estágio, né? E várias outras pessoas aí, né? Então, sim. aproveitar essa oportunidade. Tem uma pergunta aqui, professora, que chegou, aproveitando já que você falou das dificuldades, perguntou qual foi o momento mais difícil, né? Qual é o momento mais difícil da profissão, né? Porque perguntou da área, mas qual é o momento mais difícil aí da profissão de necrópsia? Tem algum? Tem vários. A área da necrópsia, ela é uma área de conhecimento, né? Você tem que abranger bastante seu conhecimento. Você tem que preparar o seu psicológico, porque lembra que a morte, ela é o final da vida. E se é a morte é porque não estava nada bem. E se não estava bem, as coisas vão ser um pouco traumática, talvez, né? E o momento mais difícil que a gente passa, no meu caso que eu passei,
foi questão de lidar com o feminicídio, falando diretamente na profissão, né? Dentro da profissão. Foi algo que me abalou muito psicologicamente, mas eu não deixei me abater por isso, né? Foi uma área que eu decidi, uma área que eu tive contato, que eu quis estar ali, e é uma área que exige muito de você. Eu não sei se tem alguém aqui que é da enfermagem, assim como a enfermagem trabalha muito. Tem, né? Muita gente da enfermagem. Estou vendo aqui o pessoal balançando a cabeça. Assim como a enfermagem, a necrópsia também exige, tá? Carga horária trabalhada. Muitas vezes você está na hora de sair do plantão, chega um corpo, você tem que concluir, né? Ali o teu serviço. Ou às vezes o profissional se atrasa, como todas as áreas, é óbvio, e muitas vezes tem um corpo que é para sair de imediato, ou uma autópsia, vamos falar da autópsia médico-legal, que é uma área mais complexa, porque cada corpo ele vai passar pelo menos por 4 horas de exame cadavérico, né? Que mais para frente vocês vão estudar em cada etapa, vocês vão aprender o momento certo e como fazer cada tipo de autópsia, não é só um tipo. Então, leva 4 horas, aproximadamente, mínimo. E, às vezes, iniciou aqui a autópsia e seu horário vai ser daqui a pouco para sair. Você não vai poder abandonar esse corpo com o médico legista, porque você tem que sair no seu horário. Então, assim, é uma dificuldade. E a dificuldade também que eu encontrei é trabalhar no período noturno. Agora, já falando de clínica, de tanatório. É uma área que te exige bastante, muitas vezes está só você e mais um profissional e a demanda é grande. Então, assim, você tem que se preparar para tudo, né? Assim como todas as áreas. Mas eu acho que a minha maior dificuldade foi o horário noturno e essa questão do feminicídio, que no início, abalou muito, chocou, mas era o que eu queria, eu decidi e fui em frente. Professor, o Tá Jonathan bom? mandou uma pergunta aqui, mó legal. Ele perguntou quando o auxiliar vai fazer a remoção do corpo no caso de suicídio, né? No Sim, caso de suicídio. sim. Aí perguntou, né, que Uhum, é de enforcado, no caso do suicídio, ele foi enforcado. O auxiliar tem que sim. fazer a retirada do corpo, nós já até respondeu alguma coisa assim, né? Mas não do ramo de suicídio, né? Olha só, gente, em qualquer local que você chegar como auxiliar, né? No caso de remoção, você é auxiliar em necrópsia ou um técnico, você tem que sair para remover o corpo. Em qualquer situação, você já vai chegar lá no momento de remoção do corpo. Por quê? A autópsia é um exame cadavérico externo e interno para examinar as causas daquele óbito, mas se for uma causa suspeita ou fora do âmbito hospitalar, ou aquela pessoa já sofria de algum tipo de, não sofria de nenhum tipo de enfermidade e faleceu no meio da rua, ou numa residência de uma forma aparentemente natural. Primeiramente, quem vai ser acionado, né, assim, se for imediato, é o socorro. E o socorro chegando, vendo que não tem jeito, que aquela pessoa entrou em óbito e tal, vai ser notificado para a segurança pública. A segurança pública vai fazer o quê? Todo serviço de isolamento e iniciar o preparo para a investigação. Então, a investigação vai chegar e vai começar a fazer, né, toda a parte que cada um é designado ali. Após toda uma perícia, o início dessa investigação, colher todos os dados, aí sim o corpo é liberado, tá bom? Aí você tem autonomia para pegar, mover esse corpo de local, depois de tudo ali etiquetado, lacrado e enviado para a segurança pública, tá bom? Então, a Show, princípio, você vai ter seus direitos ali no momento certo de estar removendo esse corpo. show de Seja asfixia bola. ou qualquer tipo de óbito fora do âmbito hospitalar, que essa pessoa não tinha acompanhamento médico, que ela poderia vir a óbito na residência, por exemplo, uma doença terminal e a pessoa já estava em cuidados paliativos, tá bom? Fora isso, tem Show de que ser bola. respaldado. É, o Carlos perguntou, o auxiliar de necrópsia aí fica sozinho preparando o corpo? Quem perguntou? O Carlos Alberto. Carlos, boa noite. Então, depende da área que você vai atuar dentro da necrópsia. Porque se você for fazer uma autópsia médico-legal, só lembrando uma coisinha para vocês antes que eu esqueça.
Deixa eu só adiantar um pouquinho o termo, porque às vezes eu vou falar em autópsias e às vezes necrópsia. E aí vocês vão falar, professora, tá louca? Não. O que acontece? Autópsia se trata de um exame, tá? Cadavérico, externo e interno de um semelhante, porque eu estou falando alto. Estou assemelhando ao meu corpo. Então, autópsia, corpo humano. Agora, se eu fosse examinar um cadáver animal, uma cobra, um rato, um elefante, como que eu ia usar esse termo? Necrópsia, porque eu estou examinando o cadáver, tanto um quanto o outro, tá? São distintos. Não estou fazendo o exame alto, né? Semelhante a mim, tá bom? Tá, e como eu estava falando da autópsia, dependendo da área que você vai atuar. Se for a área da conservação de corpos, que é a área que eu tive um tempo a mais, aí um contato maior, tinha empresa que eu trabalhava só, tá? Tinha um agente funerário, ele ia, deixava o corpo, mas quem fazia a conservação era eu, sozinha. Já teve empresa que eu trabalhei, eram eu e mais 2 técnicos, mas também a rotatividade de cadáver é grande, então por isso que tem mais de um técnico. Se você for para autópsia médico, autópsia clínica ou autópsia médico-legal, você precisa de um médico legista para autópsia médico-legal ou autópsia patológica, autópsia clínica, você precisa estar com um médico também. Por quê? Porque quem atesta a autópsia, quem diz, quem dá o veredito, quem carimba, é o médico legista ou médico anatomopatologista, beleza? Agora, quando se trata de uma conservação, o médico ele vai uma vez ao dia, carimba todo o teu serviço durante o dia, atestando que você fez aquela conservação com a porcentagem correta, com a técnica correta e o procedimento correto, adequado para aquele corpo e a quantidade de horas ou dias que vai ser velado, beleza? Então, nas condições privadas, quando não se trata de exame cadavérico, aí sim você pode fazer só, tá bom? O médico não precisa estar presente na sua conservação, mas ele precisa carimbar tua conservação e você também precisa carimbar que aquele corpo foi feito dentro das normas da Anvisa, tá bom? Isso para todo o estado aí do Brasil, dentro das normas da Anvisa, e você carimba e atesta um termo feito pela empresa que está dentro da sociedade aí das clínicas de conservação dos tanatórios, e aí eles carimbam, o médico carimba e você carimba atestando a conservação. Se vier um problema posterior, você vai responder por isso, tá bom? E o médico também, porque ele está atestando que você seguiu os padrões da Anvisa. Então, a responsabilidade é sua e do anatomopatologista ou médico legista que atesta naquele âmbito onde você trabalha. Show de bola, fantástico. Professor, tem uma pergunta que eu achei engraçado, mas foi lá na aula de anatomia com o professor Ricardo. Aí, para a gente falar aqui, fosse engraçado. A pessoa perguntou, a Catiele. Deixa eu abrir aqui que eu Sim. saí da tela. Tem muitas guias abertas aqui. A pessoa morreu atropelada e esmagou a barriga dela. Esmagou, eu acho que deve Sim. ter quebrado tudo, né? Eu acredito, né? Deve ter quebrado tudo. E o rim saiu Veremos. para fora. Aí eu acho que então deve ter sido atropelado, rasgou tudo e saiu, né? Os órgãos. Acredito que seja isso. Se você tiver aí, você Normal. fala quem fez essa pergunta. Como que acontece nesse caso? Um exemplo, a pessoa morreu atropelada, explodiu a parte da barriga, eu acredito que seja assim, né? Como é que se faz nesse caso? Uma pergunta Então, como não é do se tema, mas foi faz? interessante da aula. Não, é do tema, tá? Perfeito. Sim, o que acontece? Dentro desse trauma que ocorreu em uma via pública, tá? É um trauma. Esse corpo vai ser levado para o exame, depois de feito toda aquela perícia no local, o exame, que é a autópsia. Chegando lá, o que vai acontecer? Você, como técnico auxiliar, você vai remover esse corpo, vai levar até o IML, certo? Chegando lá, você vai colocar o corpinho na mesa,
tudo que aconteceu no ambiente ali, igual saiu o rim, o intestino, você vai ter que pegar, tá? Toda essa parte aí biológica, todo esse material biológico, vai pegar pedacinho por pedacinho, colocar dentro da urna junto com o corpo e você vai levar até a sala de autópsia. Chegando lá, você vai tirar com todo cuidado do mundo, colocar na mesa, colocar toda essa partezinha, todo o material biológico que foi encontrado, mesmo longe do corpo, acontece, vocês vão ver que, em nome de Jesus, vocês vão trabalhar na área. E aí vocês vão no meio do mato, pegar na floresta, pegar corpo, vocês vão, às vezes a pessoa, alguém falou aí sobre asfixia, e aí Sim. acontece da pessoa ou tem de casa ou até no meio do mato aí o pessoal vai tirar a vida, né, o autoextermínio, e aí quando chega lá, cachorro, lobo, bicho, né? Pega as perninhas que estão lá penduradas, e aí o corpo está lá, você fala, nossa, ele perdeu a perna, como que foi isso? Então não foi trauma, não foi suicídio, foi homicídio, e esse corpo foi manipulado para aparecer todo, né, uma situação. Só que aí você descobre que não, que a pessoa, né, fez o autoextermínio e aí aconteceu do bichinho pegar o fêmur dela e levar lá para longe, você encontrou esse fêmur completamente fora daquele corpo, nem sabe se é do corpo. E aí no exame biológico, o DNA, você vai encontrar e ver que é o mesmo DNA. Então você vai ver, então algum animal pegou e levou. Será que foi um animal? Então entra toda uma investigação. E acontece no trauma, às vezes, ou até acidente aéreo acontece muito, e aí você tem que pegar partes e levar para ser identificada e, gente, devolver, né, fugiu a palavra, a dignidade para esse corpo, você ter todas as partezinhas dele ali, e realmente, se for um caso de um trauma múltiplo, tipo assim, de várias pessoas no mesmo lugar, uma batida de trem, de ônibus, de carreta, acontece muito, o acidente aéreo, vai ter várias partes ali que você não tem certeza que é daquele corpo, se tiver mais de um óbito. E esse óbito vier com trauma que você vai ver na hora você vai identificar. E aí você já vai levar. Quando chegar lá, você pega as partes, vai identificar, fazer todo o DNA, se for mais de uma pessoa, claro. Mas quando é uma pessoa, você, de qualquer forma, devolve a dignidade. Agora, se for a questão de conservação, aí você vai ter que ser crânio, porque você vai ter que pegar esse corpo. Já aconteceu várias vezes comigo, de pessoas, né, aí atravessar as BR aí do Distrito Federal e o ônibus vir e partir a pessoa em vários pedaços. Então, o que que acontece? Você vai ter que conservar, se, claro, a gente tem uma cultura de velar por longo tempo. E aquele corpo ele vai estar soltando líquido, ele vai estar, né, pútrido, porque vocês vão estudar mais na frente que dependendo da parte do corpo e ainda mais está fora do âmbito dela ali, ela vai entrar em decomposição mais rápida. Então, o que que acontece? Você vai ter que conservar essas partes, evitando o máximo para dar um problema, né? Tipo, um odor mais forte, você vai colocar o fixador de forma correta, vai vedar, vai até mesmo suturar esse corpo. Já aconteceu de pegar, nessa minha carreira aí, pegar pessoas que foram mutiladas, né? Tirou as mãos, os braços, e aí cabeça degolada e ter que suturar tudo bonitinho. Gente, mas isso é técnica, não precisa se desesperar, que com o tempo, com os dias, a gente vai aprender a fazer isso aí passo a passo, e vocês vão ver que é satisfação, tá? Quando você olha e fala, nossa, eu consegui vencer essa batalha, porque é uma batalha diária, né? Todo dia você vai pegar um óbito diferente. Um exemplo, você vai pegar uma pessoa que teve um trauma aí de 30 perfuradas de pérfuro cortante, pérfuro contundente. Então, assim, são vários traumas. A cabeça, um trauma muito grande, você vai ter que reconstruir a face, vai ter que suturar. Então, cada aula vocês vão ter, só estou adiantando um pouquinho, vocês vão ter o tema de vocês da aula, mas já se preparem que tudo isso vocês vão passar. Mas assim, gente, é tranquilo. Se eu cheguei aqui até hoje, vocês também podem, não tem nada que impeça. E vamos até o final, virar profissional da área. Show de bola. O que eu gosto desse curso é porque é o seguinte, a gente, além de ter as aulas obrigatórias, que é o que tem na sala de aula normal, né?
Um dos pontos é que fica tudo gravado, a pessoa assiste lá várias e várias vezes, né? O outro é esse bate-papo que a gente está tendo toda quarta-feira, porque a gente vê, né, a realidade. Às vezes, no curso mesmo, a pessoa, professor, como é que faz isso? Não vai poder responder porque tem que seguir, né, o cronograma do Sim, curso, claro. né? Tem que É. seguir porque é o que a lei exige, né? Que a gente tem aquelas aulas, tal, tal, Uhum. tal, tal, tal. Só que aí esse bate-papo é muito legal. A Vânia perguntou em termos burocráticos, né? Qual que é a participação do auxiliar? Dos termos burocráticos, professor, a gente aprende lá no módulo de medicina legal, é? Ah, eu não entendi a pergunta. Em Termos termos burocráticos em relação burocráticos, ao técnico, é o ao que te diz a auxiliar. profissão? Isso. A diferença do técnico e do auxiliar? Não, acho que é qual a participação do auxiliar no termo burocrático? Tipo, qual a parte de documento que o Ah, auxiliar tem que sim, fazer? sim. Acredito que é isso. É Olha lá em só. medicina legal, né, que aprende? Aprende, mas eu posso falar só um pouquinho Sim. aqui. O que que acontece? Quando você, dependendo, vamos voltar novamente, do âmbito onde você vai trabalhar. Eu vou falar da área que eu tenho um contato maior, que é a área da conservação. Quando você é um técnico, tá, que trabalha num tanatório, numa clínica de conservação, ou necrotério, não difere o teu trabalho ali, o que difere é só o nome, a diferença, tá? O que que vai acontecer? Você vai ter que seguir umas regras, tá? Essas regras, ela vai te dizer o quê? Se eu estou fazendo uma conservação usando um exemplo, a formulização. A Anvisa me diz que eu tenho que aplicar 5 litros de formol a 10% em um corpo de até 80 quilos. Então, foi injetado por via arterial, artéria, usando a artéria. Aí eu vou colocar a artéria que eu usei. Eu, Raiane Cardoso, amo usar artéria femoral, mas já tenho amigos que gostam de usar a carótida, já tenho amigos que gostam de usar a subclávia, já tenho amigos que gostam de usar a braquial. Tem um corpo que vai chegar para mim que ele não tem as duas pernas e acabou de amputar e entrou em óbito. Eu já passei por isso. Como é que eu vou pegar femoral? Ele não tem femoral. E agora? Eu posso ir para a carótida. Ah, a carótida dele já está toda ferrada, desculpa o termo. Porque ele usava, né, o acesso central para uso de alimentação e medicação. Tá, e agora eu tenho que conservar esse corpo. Vamos para a braquial. Professor, a braquial dele também está ferrada porque ele teve uma infecção hospitalar severa. Então, o que que aconteceu? O rodízio foi feito de 3 em 3 dias, então não deu tempo de regenerar. Gente, onde eu tenho uma veia, eu tenho uma artéria. Não entrou pela artéria, mas eu fui pela veia. Não foi pela veia, mas eu tenho artéria. É importante vocês estudarem a anatomia. Tem dificuldade? Pergunta do professor. Não foi claro? Chega em casa e estuda. Coloca um mapa no teu quarto, todo o sistema circulatório. Você compra baratinho. E aí, estuda. Cai de cara. Não espera chegar na parte específica, tá bom? É um conselho que eu estou dando. Então, o que que acontece? Cada técnica, ela vai me dizer, foi injetado por via tal, femoral, carótida, jugular, foi injetado por essa artéria. E aí, injetar 8 litros de formol, um exemplo, 6 litros de formol a tantos por cento. Por quê? A Anvisa vai me dizer que em até 24 horas depois do óbito, o corpo conservado, esses 6 litros de formol, 5 litros de formol a 8%, ele vai me dar garantia desse corpo de até 80 quilos ser conservado durante esse período de tempo. Então, a lei que me diz, tá? E a Anvisa me pede. E o médico vai carimbar e atestar. E você, como técnico, vai fazer a técnica que você vai decidir se é embalsamamento, formolização ou tanatopraxia. São as 3 técnicas que a gente usa para conservar um corpo para sepultamento, que mais para frente vocês vão aprender outros tipos de conservação de tecidos, mas especificamente a gente começa com a parte de conservação para sepultamento. E aí você conserva esse corpo dentro, né, desses parâmetros que é imposto para o técnico em necrópsia fazer. Então, você, no final do corpo, lá da conservação, você vai atestar, documentar, carimbar, ó, o meu carimbo, e assinar, tá bom? E o médico já vai ter assinado esse termo. Lembra que eu falei que o médico vai uma vez ao dia?
na clínica. Então, você vai fazer isso, então vem os direitos legais. Direitos e deveres do técnico. Tá bom? Respondida a pergunta? Show de bola. Pessoal, só acrescentar um pouquinho. Estudem mais de 500 vezes, tá? O módulo de anatomia e principalmente o laboratório, tá, pessoal? O laboratório, ele é muito perfeito. 365 vezes, Pronto. O se laboratório, possível. ele é muito perfeito, né? Ele é tudo isso que a professora explicou, de carótida, disso, daquilo, ele tá bem detalhado lá no laboratório, tá? E tem aluno aqui que ainda não acessou o laboratório, não sabe o que tá perdendo. Pô, ele não ser obrigatório, às vezes as pessoas passam despercebido, né? Gente, mas o laboratório, ele é muito importante, porque tudo isso que a professora está falando, você vai ver em 3D, né, em alta qualidade. Isso até quem faz medicina, antes de ver um corpo, eles vê tudo em 3D, né? Eles vê maquete, eles vê tudo na parte digital primeiro. Então, é importante Eu você posso falar assistir uma o... coisa? Pode sim, professora. É importante você assistir o laboratório de anatomia, assistir as aulas de anatomia, para você entender tudo isso que a professora está falando, tá bom? Lá tem tudo explicado, todas as técnicas que existem no corpo tá bem explicado lá. Pode falar, professora. Olha só o que vocês têm um laboratório em 3D. Gente, quando eu entrei na necrópsia, eu tinha um professor na sala de aula de anatomia, que ele falava o básico e você tinha que ser crânio, no que você fosse apresentar para ele. E a carótida, jugular, femoral, coração, mesentérica, abdômen, as artérias do abdômen, eu aprendi chegando na clínica, o técnico abriu um cadáver de uns 300 quilos, mais ou menos, e falou, procura artéria mesentérica. Eu falei, o que é isso? É de comer? Aí ele olhou assim, não, é uma artéria que está aí, você vai ter que achar. Gente, ela fica por trás do intestino, entre o, entre o rim, tá? Seu rim direito, por trás do intestino grosso, do transverso, e aí imagine eu acessar, sendo que o nosso corpo, a gente tem um monte de válvulas pelo corpo, a gente tem um monte de membranas, a gente tem todo, né, um revestimento. E aí vai eu, com bisturi, às cegas, conseguir achar essa artéria. Então, o que o Matheus falou é interessante. Usa e abusa do que vocês têm, porque na minha época eu não tive. E tudo que eu aprendi foi na prática e na pressão, porque era um monte de homens, só tinha eu e mais duas técnicas de mulher, mas era eu durante o dia na mesa e uma outra à noite. E eles me comiam viva. Chegava e falava bem assim: você não sabe nem pegar no bisturi, quer ser técnica? Eu falava, eu sou técnica. Aí que eles procuram artéria tal, veia tal. Gente, coisa mínima, e eu não sabia, fazia ideia onde estava. Então, já que vocês têm todo esse recurso aí na instituição, vai atrás. Porque quando você chegar no estágio, pode ser que vocês passem o que eu passei. Porque quem quer o melhor tem que dar o melhor. E muitas vezes o professor está ali, não é porque ele é ruim na prática, é porque ele quer, dali, igual o Matheus falou no início da aula, ele quer fazer o quê? Ele quer tirar o melhor ali para ocupar o cargo. E você nem sabe como foi comigo e muitos da área aí. Eles ficam te observando. Não, essa pessoa é boa, ela consegue, tem habilidade, agilidade, ela sabe se virar nos 30, porque é igual a enfermagem, você tem que saber se virar, né? Porque recurso não tem. E aí, vai em frente. Então, gente, estuda, tá? Uma forcinha que eu estou dando para vocês, estudem. Pois é, pessoal, usem e abusem do laboratório, tá bom? Assistam às aulas Sim, quantas vezes forem necessárias. E as aulas, elas estão muito boa mesmo do laboratório. A Dora perguntou se tem algum livro indicado pela escola de anatomia. Olha, tem a apostila e os materiais complementares, mas tem um livro que é Anatomia para Iniciantes, né, professor? Grey's Anatomy, né? Alguma coisa assim. Eu vou pesquisar o nome que eu vou postar para vocês, tá bom? sim, Ele é bacana, ele é bem bacana para vocês estarem estudando também, né? Bem bacana. sim. Temos muitos livros bons que vai ajudar bastante, mas pelo que eu vi, o que o Matheus falou aí no laboratório,
vocês têm algo a mais que é o 3D, né? Então, você imediatamente ali, você pode puxar ali as partes, por exemplo, sistema circulatório, e aí você vai mapeando o sistema que você precisa, e daí você conhece, né, ao vivo ali todos os sistemas do corpo. Então, sempre que você for estudar, não vai em algo específico, você pega todo o sistema do corpo, aí você divide qual sistema que você quer, do sistema você vai dividir o tecido, até chegar a uma célula, por exemplo. Dessa forma, é o meio melhor de se estudar, da base, tá? Sempre da base, lá do início mesmo. Bem explicado. Porque se pegar um livro aí vai ter um exemplo, É porque o livro, Anatomia você do tem Sistema informação, tem Nervoso, que né? procurar o livro. Uhum. Só que aí dá aquela preguiça de ler e tal. E no 3D, você assemelha ali, você vai colocar junto, né? Tanto o livro quanto no visual. E não sei, cada um tem a sua forma de aprendizado, mas o meu visual ele é melhor. O meu, tem pessoas que não é auditivo, eu sou no visual. Só um É, conselho, que é o que vocês vão usar no dia a dia, na mesa. professor, eu tenho uma pergunta bacana da Cristiane. Quando o morador de rua entra em óbito, é obrigado a fazer autópsia? Então, gente, toda pessoa, todo ser vivo, ser humano, vamos falar de ser humano, né? De ser vivo, que foi encontrado em óbito, ele é reclamado. Reclamado é o quê? Não é que você vai lá brigar com o corpo. É o quê? As autoridades vão querer saber quem é essa pessoa, de onde ela veio, tá? Do que ela faleceu, onde ela faleceu, foi criminal, foi natural, foi um ato criminoso, foi um homicídio, né, um suicídio, por exemplo. Então, o que acontece? Inicialmente, vamos deduzir que essa pessoa morreu de um trauma numa via pública, tá? E aí ninguém sabe o que foi porque não tem trauma externo. Não tem nem sangue, não tem corte, não tem uma ferida, não tem nada. Então, automaticamente, essa pessoa vai ser encaminhada ao IML, porque é uma pessoa que ela faleceu, que ela já tinha sinais, né? Que era uma pessoa que vivia em situação de rua. Então, automaticamente, ela vai ser levada ao IML. Chegando lá, feita essa autópsia externa, vai se avaliar o quê? Do que a pessoa entrou em óbito. E todo o corpo que ele é levado ao IML é feita uma papiloscopia. Papiloscopia é uma o quê? Vai colher todas as digitais. Para quê? Para saber qual é a identificação dessa pessoa. Deixa eu só dar um conselho para vocês. Quando vocês forem viajar, passar um tempinho assim fora do estado de vocês, vou passar 6 meses, sou de Brasília, nunca fui em outro estado, vou passar 6 meses no Maranhão, por exemplo. Tira uma identidade do Maranhão, tá bom? Vou passar 4, 5 meses, ou seja lá, 2, 3 meses, lá no sul. Tira uma identificação de lá, porque acontece que uma pessoa, por exemplo, nasceu lá no Paraná, e aí ela foi morar no Distrito Federal. Quando chegou lá no DF, ela não tem o registro de papiloscopia na Polícia Civil, tá? Porque é regional. Então, tirou desse morador de rua a identificação dele. Só que ele não tem documento, não tem identificação no Distrito Federal. E aí, essa pessoa é indigente? Não, gente, ela tinha família lá no Paraná. Ela é uma pessoa, ela existe. Só que, como é regionalizada, não CPF, é RG, Registro Geral, tá? Então, o Registro Geral, ele é regional. Então, quando você chega lá, vai tirar a papiloscopia desse morador de rua, ele não vai ter identificação. O IML só fica com o corpo ali, não reclamado, 6 meses. A lei diz que passou esses meses, eu posso dispensar o corpo, né? Ou então posso entrar na justiça, o Estado, para requerer esse corpo para estudo biológico. Fora isso, esse corpo vai ser sepultado como indigente. Mas ele tinha família. Ele é uma pessoa registrada, só que não no Distrito Federal. Então acontece, fulano sumiu, morreu não sei aonde, pronto, acabou. Gente, às vezes a pessoa está sepultada, entendeu? Ela entrou em óbito, só que ninguém tem informação da pessoa. Por quê? Ficou 8 meses lá no IML, não sei das quantas, não foi reclamado, a pessoa só está dada como, nem dada desaparecida, como morador de rua, em situação de rua, na verdade, e aí tirou a identificação, mas não tem nada que diz quem é aquela pessoa, tá bom? Então, assim, toda pessoa que faleceu, fora, seja ela uma situação de rua ou uma pessoa que tem suas condições, né, normais do dia a dia, você tem que ser feito
uma perícia, tá bom, nesse corpo. E se foi um trauma, uma violência mais ainda, independente, vai ser periciado tanto o local quanto o corpo. Professor, alguém fez uma pergunta que acabou sumindo na minha tela, eu não lembro o nome da pessoa, mas é como lidar com mau cheiro. Aqui, a Dora perguntou, como lidar com o mau cheiro de um corpo em decomposição? Dora Rodrigues. Então, vamos lá. Corpo, gente, todo corpo, independente se ele faleceu, porque assim, o corpo, quando ele entra em óbito, que ele já é determinada a causa-morte, ele tem no mínimo 8 horas para ser liberado para você, tá? Se for uma causa natural, faleceu no hospital, só que a gente tem que esperar algumas horas, que vocês vão aprender mais para frente, que ela vai identificar se a pessoa realmente morreu, tá? Se ela realmente morreu. Ah, mas não só fechou o olho e parou de respirar? Não. A gente tem que seguir aí dentro da medicina algumas regrinhas básicas que vai determinar realmente que aquela pessoa entrou em óbito, tá bom? Então, o que que acontece? Esse corpo ele vai ser liberado em aproximadamente de 6 a 8 horas de óbito pela lei, a lei do Brasil. E então, esse corpo aí que foi liberado, ele já tem um odor não agradável. A gente já não tem, né, de natureza. Mas tem algumas bactérias ali dentro do intestino que elas são responsáveis para o nosso autoextermínio. Quando a gente faleceu ali, elas vão decompor ali a gente, né, através do intestino, fígado, cérebro, são os principais órgãos que entram em decomposição mais rápido. Então, essas bactérias que fazem bem para a nossa fauna cadavérica e a nossa flora, está dentro da nossa barriguinha, quando a gente morre, elas são programadas para isso, para nos destruir. Então, elas já vão entrar em ação a partir de quando a gente passou por esses sistemas, que mais para frente vocês vão aprender aí com alguns professores. Vai passar as horas e aí a gente vai perder algumas coisas para ganhar outras, e um deles é o mau cheiro, tá bom? E aí, para a gente conseguir conviver com isso, o ser humano, a gente se adapta com tudo, tá? E o mau cheiro é uma deles. Mais para frente, no primeiro contato, passou 20 minutos ali, seu organismo acostumou com o mau cheiro, já não é tanta novidade para você. Beleza? A Érica, ela perguntou o seguinte, a tia do esposo dela faleceu, né? Causa morte natural. Foi chamado IML no local, porém o IML não resolveu. É porque deve ter sido constatado morte natural, acredito. E o IML não resolveu nada e teve que chamar a funerária. Qual a diferença das funções? A Calma pessoa aí. morreu, né? A pessoa morreu, Sim. chamaram o IML. O Ela, IML ela foi, morreu aonde? ela Via morreu de pública, causa residência? natural. Boa pergunta. Sim, mas foi residência, via pública, onde Não foi foi? falado. Ah, Érica, não responde falou. para nós aí, Érica, por favor. Sim, foi de causa natural. Foi de causa natural, chamaram o IML, porém o IML não resolveu nada. Com isso, tiveram que chamar a funerária. Qual a diferença das duas? Foi em residência. Distrito Federal? Foi Brasília, Érica? Onde é que você mora? Fala para nós aí. Goiás. Ah, sim, vamos lá. Goiás. O que que acontece? Essa questão, a necrópsia, ela vem de uns 10 anos para cá, ela vem sendo regionalizada, tá bom? Cada região vai ter o seu decreto. O que que acontece? Antigamente, a gente não tinha essa eficácia na necrópsia, na autópsia, tá? Então, a funerária, ela tinha total autonomia de chegar até num trauma, uma pessoa que foi atropelada na rua, ou aconteceu um homicídio ali, a funerária ir lá, remover o corpo, levar para a funerária, um médico legista da cidade, ir lá, só fazer o exame externo, sabendo que é um trauma, e determinar a causa-morte. Por quê? As condições do estado, da cidade brasileira, não tem um, um ambiente específico para receber esse corpo, ou não tem capacidade. Ah, tem um IML, mas às vezes ele não tem a capacidade de receber o corpo.
E quando se trata de causas naturais, já diz natural. Então, automaticamente chegou, viu que não tem trauma, não tem ferida, sinais de infarto, tá? Que tem umas características específicas para cada tipo de óbito natural. Ou a pessoa era acompanhada, já estava em cuidados paliativos, então, assim, automaticamente, essa pessoa, ela já está sendo observada. Então, se entrar em óbito, até mesmo dispensa esse serviço médico legal, tá bom? E aí vem o serviço de verificação de óbito, que vai só verificar as causas externas, determinar que foi um óbito natural, porque já era esperado pelas condições. Ah, mas eu não sabia que ele era diabético, eu não sabia que ele era hipertenso, que ele tinha problema cardíaco. Ah, mas a mãe, porque quando vai assinar lá o óbito e liberar o corpo, há uma entrevista com a família, quando é causa natural. Ah, mas a família toda é hipertensa, a família toda tem sobrepeso, a família é cardíaca, problema é diabético, a família. Então, automaticamente, as pessoas já herdam a genética. Então, o médico, junto com a junta médica, na equipe hospitalar ali desse serviço de verificação de óbito, que é o SVO, vai determinar e vai falar, não, foi uma causa natural, então vamos liberar. Então, a funerária, em alguns casos ainda, tem essa autonomia porque não tem profissional da área, tá bom? E não tem capacidade, não tem IML. Show de bola. Aqui na nossa região mesmo, para quem é aqui da região do entorno de Brasília, saiu a notícia hoje que o IML de Águas Lindas já estava sendo lavado, né, para ser inaugurado, né? Então, vamos É, torcer para que inaugure, né, mais postos de trabalho, né? vamos lá para a porta e falar, a gente quer emprego, É, já tem estrutura, cadáver tem todo dia, que amarra 7 para um dia e 14 para o outro. professora, a Eliane fez uma Sim. pergunta aqui, ela é mais uma questão de moral mesmo, mas eu vou ler para você. Uhum. Gostaria de saber, o agente funerário, no caso, vamos usar a Eliane. A Eliane trabalha numa clínica, né? E o médico responsável pela clínica dela assinou um óbito errado, ele omitiu. Exemplo, o médico lá, ele falou que foi morte natural, mas só que na verdade foi homicídio, né? Ela pode fazer essa denúncia? Então, vamos lá. O Lê médico novamente mentiu. para mim. Ela pode esparrar o médico? Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A medicina no Brasil, ela não é de mão dada, não, ela é amarrada uma com a outra. Você nunca vai ver um médico denunciar o outro. Você nunca vai ver um médico falar mal do outro. Ele pode ter cortado o pé esquerdo, sendo que era a mão direita. Mas ele sempre vai ter razão. Contar só uma rapidinha aqui para vocês. Já aconteceu de alguma uma situação, bem no meu início da carreira, tinha uma traficante, uma mulher top, bonita, grávida de 6 meses. E aí os caras chegou na casa dela, em Águas Lindas, e trovou ela de bala. A barriga dela, né, ela grávida, quando a gente fez ela já veio autopsiada para mim, né? Eu fui fazer a conservação de madrugada, só eu, a mulher e o bebezinho. E aí, na hora que eu olhei, eu entrei em pânico. Por isso que eu falei para vocês que feminicídio é algo que no início da minha carreira mexeu comigo. E aí, o que que acontece? Na autópsia, não pode deixar, quando é feita, né, a autópsia, não pode deixar nenhum tipo de resquício, né? E principalmente pérfuro contundente, que é bala. Para quem não sabe, pérfuro contundente é o termo técnico para tiro, bala. E aí ela chegou lá e dentro do feto tinha bastante, tipo, tinha três projéteis. E a Polícia Civil automaticamente deve ter visto, porque se tem entrada, tem projétil, não tem saída, estacionou ali dentro do corpo. E aí não foi retirado, porque eu não sei. Já aconteceu de médico, de a gente fazer uma autópsia, e aí a pessoa faleceu, fez uma cirurgia, faleceu, e dentro da conservação a gente viu que tinha várias pinças dentro do corpo da mulher. E assim, a gente vai denunciar o médico? Não, porque assim, já veio determinada a causa-morte, ele determinou. A equipe médica, quem é da enfermagem sabe, é bem forte. Então, assim, é tipo você remar contra o oceano.
Então, infelizmente, tem coisa que a gente ainda não tem força, não tem poder. Agora, se fosse no âmbito ali, você pode falar, não, eu me recuso. Ah, mas eu vou atestar aqui, você é auxiliar do médico. A autópsia é médico legal, você está vendo que foi um crime. Gente, que infelizmente acontece. E aí é um crime, o médico simplesmente vai laudar de outra coisa. Já vi várias situações. Só que a gente não tem autonomia. É só você se recusar. Não, não vou fazer. Ah, por quê? Não, porque eu me omito. Estou me omitindo. Não vou fazer. Pronto, você saiu do problema, ele vai carregar a consciência, e infelizmente o Brasil rola assim, né? A gente não tem o poder, todo o poder. Ou então tentar fazer primeiro uma denúncia de forma anônima, né, professora? Talvez, para ficar a cargo da É consciência, porque né? assim, você vai ter que ter, nesse caso aí, você vai ter que ter todo um Provar, caso. planejamento, né? Para você ter uma base no que você está falando. Então, um pouquinho difícil, Isso é verdade. as coisas passam panos limpos. Professora, Sim. tem uma pergunta aqui da Ana Cláudia, nós conversamos sobre ela. Ana Cláudia, na nossa primeira live, nós Hum, falamos sobre exumação. Ela perguntou quando não tirar as vísceras, né? Ah, não, Não, a Vânia, desculpa, errei, professora, eu vou refazer aqui. A Vânia perguntou sobre a retirada dos órgãos. Vânia, na nossa primeira aula, na nossa primeira live, a professora deu uma explicação pancada sobre esse negócio da exumação, tá bom? Agora, a Ana Cláudia, professora, ela perguntou algo que eu fiquei até curioso, que eu também nem sabia. Quando não tirar as vísceras do corpo, ele estoura como se fosse uma bombinha? não, Ah, não, o que é? não, não. Olha só, deixa eu só explicar uma coisa rápida, vocês vão ver mais para frente. No processo de decomposição do corpo, lembra que eu acabei de falar para vocês que as nossas bactérias, elas vão fazer o quê? Elas vão autodestruir, né? O que que acontece? Quando a gente entra em óbito, passado algumas horas, a gente vai sofrer alguns fenômenos destrutivos, que esses fenômenos são transformadores, ou seja, a gente que pesava 50 quilos vai pesar 300. Por quê? Os gases que vão ser formados por essas bactérias, gases, bactérias, vão ser formados, esse corpo vai dobrar o volume, vai ter uma cor enegrecida, vai ter uma circulação póstuma de Bordeaux, que é uma circulação enegrecida, as veias vão ficar bem escuras e aparentes, vai entrar em posição de boxeador, tá bom? O joelho vai dobrar um pouquinho, a mão vai ficar na posição de boxeador, as duas mãos. Então, o que que acontece? Esse corpo, ele dobra de volume, mas da mesma cronologia que o corpo, ele aumenta o volume, a mesma que ele vai enegrecer, que a língua vai ficar protusa, os olhos protusos, a fauna cadavérica, que são os insetos, os necrófagos vão se alimentar daquela carne, e acontece que abre uma fístula abdominal programada, as bactérias vão comendo o intestino ali e vai abrir uma fístula, e esses gases vão ser liberados. Ah, mas se o braço está com volume, o que é que vai acontecer? O corpo ele vai entrar em estado de corificação. Então, esse líquido que está acumulado no corpo, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a secar. Então, o corpo ele não vai explodir, a não ser que você começou a remoção desse corpo no local onde ele estava ali, infartou, morreu na cama, e aí você chegou ali com 3 dias. Ele vai estar nessa posição de boxeador. E ele já vai estar com a fístula prévia, já vai estar ali quase abrindo. Aí você vai mexer nesse corpo. O que é que vai acontecer? Essa fístula vai terminar de abrir. O intestino está o quê? Lotado de bactéria, gases e de larva. Então, automaticamente, esse intestino vai começar a sair, porque os gases estão impulsionando. E o nosso intestino, ele é top, né? Então, o que que acontece? Ele é todo cheio de preguinha. Só que, na hora que entra em decomposição, tá liquefeito, tá formando líquido. Então, ele vai começar a desprender as alças intestinais e ele vai começar a sair, beleza? Então, assim, pode ser que ele vai fazer aquele ar sair, mas não vai explodir, não. É Qual só é a um momentinho disciplina que de aprende isso? pressão, pressão mesmo. Qual a disciplina que aprende isso? Tanatologia, Tanatologia, massa. É o que estuda os fenômenos fenômenos destrutivos cadavéricos, e né? Gente, esse fenômenos módulo, cadavéricos, assim, fenômenos destrutivos, conservadores, todo curso ele é muito transformativos, massa, né? Só que tem uns módulos que a gente estuda por obrigação, né? que Um são exemplo cadavéricos mesmo, né, Matheus? Os agora, módulos as cadavéricos. leis. Qual é o que estuda as leis?
As leis, a gente vai ter lei o momento todo, né? A gente vai ter Aham. em tanatologia, a gente vai ter na área da conservação, que é Medicina a área legal de tem muito tanato. também, né? Medicina legal, a gente É, tem leis, me- mas tem as tem, né? leis, e a medicina legal é um todo, né? A gente acha que é Uhum. só trauma, é só lei, não, mas a medicina legal, ela já começa quando você começa a estudar né? A morte já entra a medicina legal, Mas tá esse bom? modo de Ela só divide tanatologia é muito legal. a tanatologia, traumatologia, técnicas de necrópsia, tudo entra as leis, tá Mas só bom? que para a gente chegar nele, né, pessoal, a gente tem que estudar o Sim, anterior, né? Tem que sim, entender a anatomia, claro. porque vai falar de Imagine causa-morte, se né? Essas coisas. se eu chego lá, um exemplo, se eu fosse a preceptora de Aham. vocês, chegasse lá e falasse, você já me acompanhou há muito tempo, você sabe. O que que eu faço? Eu dou o bisturi na mão do aluno e eu só falo o que eu quero. Só que eu sei que ele vai travar. Então, aí, automaticamente, ele pensa, poxa, eu tive essa aula. Aí fica, professora, eu tive essa aula, eu teve? Você teve. E assim, ficou lá atrás, passou por cima porque Uhum. achou que não ia usar. Só que acontece de você ter que usar tudo na sua vida. Aí, Então, professora, já entra uma vamos coisa boa também do curso online, é porque é o seguinte, quando estiver indo para a clínica, eita, eu estou na dúvida de como faz isso, volta no ambiente do aluno, assiste aquela aula de novo. Eu estou com dúvida do que é a carótida arterial, nem sei se isso existe, pessoal, estou dando exemplo. Aí volta lá no laboratório de anatomia, vai ter lá aula de artérias, aula de carótida, aula disso, né? E revisa tudo. É um dos benefícios do online. Porque se for presencial, aí a pessoa vai ficar, caramba, onde que tá isso, né? Como é que fez isso? Como é que sim, fez aquilo, né? justamente. E assim, E dá o branco. o professor não que ele seja ruim, mas às vezes o professor não consegue dar atenção para todos os alunos, porque, um exemplo, tem 40 alunos numa turma. Se os 40 perguntar um tema diferente, ele já está preparando a aula para outra turma, né? Então vai acabar É. que ele vai ficar, às vezes, o professor é mó chato, só era bom quando dava aula. Mas não é isso, né? É E porque na realmente aula é muita prática coisa. também. Isso, às vezes é muita coisa. E o bom do suporte online é que os professores, eles ficam lá o tempo todo, eles têm todos os conteúdos, ele vai respondendo, né, o aluno. Essa aula, assim, de bate-papo, eu acho ela muito legal, muito legal. Ah, eu Semana também. passada nós Ah, falamos sobre o luto, essa semana nós falamos sobre as dúvidas gerais, né? Sobre o laboratório, chegou algumas perguntas aqui. Se para você sim, não liberou todas as aulas, não se preocupe, é porque vai liberando de acordo com o seu curso, tá bom? Então, o exemplo, você começou hoje, vai liberar, eu acho que 2, 3 aulas do laboratório. Aí o tempo vai passando, vai liberando todas as aulas, tá bom? Porque uma pessoa mandou as aulas de artéria tá sem funcionar, é porque você tem que esperar, porque as aulas vai liberando de acordo com o tempo do curso, tá bom? Professor, alguma consideração final? obrigada pela noite, galera, pela atenção, tá bom? Se surgir dúvidas, vocês podem estar anotando, porque um próximo encontro a gente vai estar tirando as dúvidas, tá bom? Firme, fiquem firme. Vai ter dia que vocês vão querer desanimar. Estudar é chato. É chato. Só que é o chato que vai te levar. Quem não senta para aprender, não levanta para ensinar. Então, vamos caminhando, objetivo, determinação e força na peruca, é isso que a gente quer. E bora fazer os concursos, bora para as clínicas e vamos ocupar a área aí. Beleza? E obrigado pela atenção. Show de Matheus, bola. valeu mais uma vez aí. Show de bola. Você é A ajuda. fantástica. Se É você está nada. assistindo essa aula gravada, esse conteúdo aqui vai estar disponível o tempo todo, tá bom? Vai aparecer abaixo aqui do campo um campo de comentários e um campo de dúvidas. Digita as suas dúvidas, tá bom? Nesse campo aqui embaixo, que você vai estar vendo, que na próxima aula de Tira Dúvidas a professora vai estar respondendo, beleza? Se você está assistindo gravada, quarta-feira que vem, outra aula de novo, tá bom? Pode ser com a professora Rayane ou com outro professor, tá bom? Então, se você está assistindo gravada, até a próxima. Tchau! Tchau, tchau.